Ora, viva, saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui de volta ao nosso programa, o podcast Líderes em Movimento. Para o dia de hoje, nós temos uma figura emblemática, qual vamos aqui entrevistar e apresentar no dia de hoje. Queremos antes fazer um apelo para todos aqueles que não nos seguem ainda e não estão inscritos no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal e sigam e façam a curtição necessária. Olha, para o dia de hoje, nós temos aqui uma figura diplomática, o qual nós vamos entrevistar neste dia maravilhoso. Temos conosco aqui o nosso embaixador, ou seja, o embaixador do Estado de Israel em Angola, Leo Vinovesca. Este que é o chefe da missão da Embaixada de Israel em Angola, Moçambique, República Democrática do Congo e São Tomé e Príncipe. Senhor embaixador, bem-vindo ao nosso programa e desde já agradecer por ter aceito o nosso convite para esta conversa aberta, amigável, sem receio e sem rodeios também. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, líderes em movimento. Eu acho que é uma boa oportunidade para afiançar amizades, para fortalecer, fazer mais forte os laços que temos com o povo angolano. E por isso parabenizo e agradeço o convite. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, sei que está aqui há pouco tempo no território angolano como representante ou chefe da missão diplomática de Israel em Angola. Neste pouco tempo e dada a sua experiência enquanto embaixador em outros países também que já passou, como é que vê a diplomacia israelense com o Estado angolano? Bom, na verdade, justamente no mês de fevereiro, assinalávamos 30 anos da abertura da nossa embaixada aqui em Luanda. E nesses 30 anos tivemos muito diálogo, muita boa relação. E, obviamente, como diplomata, eu sempre espero com que as relações chegam a um patamar ainda maior, mais grande, né? Mais substancial. E estamos trabalhando nisso. São 30 anos de relacionamento. Mas eu acho que o futuro é muito promissor no sentido que tem muita coisa ainda mais para fazer juntos. E estamos trabalhando nisso, como falei. E o mais importante é que temos diálogo, que temos interesses, muitas vezes interesses que são em comum, diversidades, né? Agricultura e outros. Então, eu acho que estamos pelo caminho correto. Então, a relação é boa entre os dois Estados? Sim, mas como eu falei, o sonho de cada diplomata, nós somos de Israel, é levar as boas relações a um patamar mais alto, maior, né? Isso inclui muitas mais coisas nas diferentes áreas, né? Comercial, econômico, cultural e tudo, político, obviamente. Então, eu não fico com isso que são boas. Ok. Pode ser excelentes, né? E são excelentes. Sim. Senhor embaixador, quais são os ganhos que ambos os Estados já tiveram, uma vez que fechou-se essa cooperação desde 1993, entre o Estado de Israel e o Estado de Angola? Quais são os ganhos que os Estados já tiveram dentro desta cooperação estabelecida diplomática até a data presente? Primeiro de tudo, eu acho que é muito para Israel também, que tem a presença aqui em Angola. Porque Angola é um dos países mais importantes na região do África. Da África Austral, África Central. Exatamente, toda a região do SADC, né? do oeste africano, do sul do oeste africano. Então, para nós é muito importante. Aquela oportunidade que a gente teve de abrir a embaixada aqui ficou muito para nós. E, por outra parte, também eu tenho que señalar que a embaixada de Angola lá em Israel é a maior, mais grande embaixada africana que temos lá. É um edifício de 3, 4 andares, né? É uma pessoa muito grande, tem muita coisa. Então, para nós é um motivo de alegria nesse sentido. E temos um diálogo muito bom. E eu acho que ainda no futuro
vamos ver no futuro, eu acho no futuro bem próximo, bem perto. Futuro próximo. Exatamente. Mais empresas israelitas desejam chegar até aqui, e talvez para investir, talvez para construir juntos com os angolanos. Temos muitos projetos na área de agricultura, de água, de, enfim, construção, peixe, e tudo que seja economia azul, economia marítima, saída. Então, sim, eu acho que o futuro vai falar por si mesmo. Né? Exatamente. Neste momento, o Sr. Major acabou de dizer que, pronto, que há muitos empresários carentes que querem entrar em Angola, mas neste momento já temos um número considerável de empresários a trabalhar no... Eu acho que temos aqui por volta das 15, 20 empresas israelitas trabalhando aqui, bem forte. Mas, como você sabe, pela dimensão do país de Angola, né, e pelas relações e os eventos econômicos que acontecem aqui ao longo do ano, eu acho que dá para ter 30 ou 40 ou muito mais. Sim, eu acho que e para nós, além do sucesso das empresas israelitas, eu acho uma coisa muito importante, talvez a mais importante, é a possibilidade que através das empresas israelitas a gente possa olhar a criação de empregos. Para o povo angolano. Para nós é muito importante e talvez seja a razão mais importante no diálogo bilateral. Sim, ok. Ou seja, que o angolano tem uma boa razão para acordar todas as manhãs, se tem uma empresa israelita, a qual vou trabalhar, vamos trabalhar. Ganhar o seu dinheiro e assim sustentar a sua família. Perfeito. Já temos muitos empresários angolanos a investir também em Israel. Na verdade, não muitos, justamente muitos dos nossos objetivos para esse ano de 2026 é levar uma delegação de empresários, grandes empresários angolanos lá em Israel, para dar uma olhada assim bem de perto do ecossistema israelita, nas diferentes áreas, né? Agricultura, água, cyber, high-tech, nós somos chamados assim de Startup Nation, temos muitas startups lá em Israel. Estamos procurando também investidores, também homens de negócios muito bem preparados, muito fortes, e agora tem. E eu acho que isso vai marcar também o nosso ano 2026. Ok, perfeito. É maravilhoso ouvir isso do senhor embaixador, saber que as portas estão abertas para que haja essa interação entre os dois países na vertente empresarial. Eu não quero falar de nomes, seria injusto não haver boas pessoas, mas você sabe que tem 10, 15, 20 empresários agora muito fortes, muito importantes na vida econômica agora. Então, e eu tenho uma percepção, a impressão, que eles ainda não visitaram Israel. Então, é uma boa oportunidade, nesse ano que a gente celebra 30 anos da abertura da embaixada aqui em Angola, levar uma delegação bem forte de empresários angolanos, para Israel, para descobrir a terra, para descobrir o nosso mundo. E quais são as condições, ou então, em termos de oportunidades que o Estado de Israel tem disponível para os empresários, sobretudo os da Angola, né? Os outros empresários... Sim, como eu falei, e não por acaso eu falei do Israel como Startup Nation, né? Eu falei que Startup Nation é o nome-chave, mas no sentido do futuro de Israel. É o presente e o futuro de Israel. Então é um futuro que gera muita ganância, uma vida econômica muito dinâmica. Então, é um projeto ambicioso. Exatamente. Quem tem a intenção de investir lá em Israel vai ficar sabendo que tem futuro. E mesmo assim, já vamos falar disso também, mesmo assim, apesar da situação geopolítica criada, né, por causa do terrorismo, das guerras e tudo, infelizmente, mas mesmo assim, a nossa economia é muito forte, muito resiliente, e o Startup Nation é aquela questão chave para entender a economia israelita. Muito bom. Senhor embaixador, há uma questão que a mim me deixa assim admirado, não é? Israel é um país pequeno,
se não mesmo o mais pequeno do mundo. Não é? Do mundo. E diante de vários conflitos e ataques provenientes dos seus opositores, como é que ele consegue resistir tantos ataques, tantas perseguições, tantas guerras? E de onde é que vem a sua força, inteligência e segurança? Bom, estamos falando disso antes da transmissão do podcast, né? Eu acho que a vida coloca Israel, o povo judeu, o povo de Israel, sempre desafios, né? Talvez seja uma questão bíblica, talvez seja uma questão assim, da geopolítica moderna, mas no que toca a resiliência do povo judeu é um fato. Estamos aqui, apesar de tudo, se você olha para trás, todos os desenvolvimentos históricos, acontecimentos históricos, tudo, e ainda assim, o povo judeu, o povo de Israel está aqui, está de pé. Está enfrentando os desafios, diferentes desafios existenciais, né? Estão falando de terrorismo, estão falando de guerras, e a maioria deles que não procurados, né? E só isso. E é o povo que sai da defesa do povo. Não temos uma casta militar, não temos. É o povo que sai, pega a arma, vai defender o país, da defesa do país, da sua casa. E apesar disso, o ADN do nosso povo é muito empreendedorismo, muito ligado com o empreendedorismo, com pensar de um jeito assim, de inovação permanente. Exatamente. Então eu acho que isso aí pode explicar as razões de nossa fortaleza, né? Nossa resiliência. E eu acho que é um bom modelo para estudar também. Tem muita literatura escrita sobre esse assunto, do porquê, justamente o que você perguntou, a questão, como que se explica o fenômeno israelita, a economia, a cultura, como que sempre, apesar de tudo, vai para frente. Né? Então, eu acho que uma das razões é a crença, né? Uma crença histórica. Temos uma relação muito direita, mesmo que hoje seja o ano de 2026, mas temos uma relação muito direita com o nosso passado, com o nosso passado bíblico, passado milenário. Né? Tem uma conexão muito, muito forte. E muitas das festas judaicas israelitas que a gente celebra hoje estão intimamente relacionadas com o que aconteceu 2.000, 3.000 anos atrás. E como se explica uma coisa assim? A força da tradição. A força da tradição e a esperança no futuro mesmo também. De fato, o momento é algo que mexe com quem de fato acompanha a história, não é? E a resiliência deste povo israelense, porque estamos a falar desde 1948, que ela alcançou a independência, desde que ela se tornou um povo, uma nação. De lá para cá, é sempre conflitos, ou seja, são poucos momentos que se lembram de ter vivido em paz, por exemplo, 10, 20, 30 anos em paz, quase sempre estão neste ciclo de serem atacados, serem levantados aqui alguma calúnia, alguma coisa. Então, isso mexe com quem de fato está a acompanhar a história, não é? E o processo de resiliência do povo de Israel. Mas também há quem diz, o senhor embaixador, que a segurança de Israel, como disse o senhor embaixador, vem do seu próprio povo, que sai para a rua para lutar, mas há quem diz que a segurança é proveniente dos Estados Unidos. O senhor embaixador, qual é a sua opinião? Os Estados Unidos, de facto, é que dá garante a segurança efetiva da existência do povo judeu ou do povo israelense? Na verdade, temos uma parceria muito forte com os Estados Unidos. O aliado mais importante que a gente tem, obviamente, não só de agora, né? Sim. Mas mesmo para tempos de guerra, mas mesmo para os tempos de paz. Eu quero lembrar que aqueles acordos de paz que foram atingidos por Israel foram atingidos com a ajuda exclusiva dos Estados Unidos. Então, mesmo assim, em tempos de guerra, e infelizmente, né? E a gente afronta esses desafios conjuntamente com países amigos e aliados, como os Estados Unidos e outros, mas é o soldado israelita quem sai diferente. É o nosso povo, é os nossos amigos, nossos filhos, nossos vizinhos, né? Não tem outro. Somos nós. E mesmo que seja com coordenação com os Estados Unidos e outros países. Mas, como eu falei,
Se você lembra, historicamente, aquele acordo de paz com o Egito, com a Jordânia, com os acordos de Abraão e tudo, foram possíveis graças ao apoio das negociações, da intervenção dos Estados Unidos. Então, mesmo que sejam tempos de dificuldades como a guerra, mas especialmente épocas de paz. A gente conseguiu assinar acordos de paz somente com o apoio dos Estados Unidos e não de outros países. Tá? Então, não temos que esquecer nunca isso. Guerra, guerra, mas paz e paz também. Os Estados Unidos estiveram juntos conosco. De facto, é uma história bem interessante. Já falamos aqui das áreas de cooperação entre Angola e Portugal, e diante desses conflitos também, a resistência do povo judeu. Mas nós, por exemplo, eu particularmente tive que fazer uma viagem uns meses antes para poder perceber a área de atuação dos empresários ou do fruto desta parceria que Angola tem com Israel no próprio território angolano, porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento de alguns setores que funcionam hoje, do qual tem a mão dos israelitas. O Sr. Embaixador quer mencionar aqui alguns projetos concretos, assim, frutos da parceria? Com prazer. Justamente há pouco tempo atrás convidei o embaixador de Angola de Israel, o Dr. Nelson Cosmo, um evento na residência, juntamente para falar com o empresário israelita, para explicar a ele o que ele já está fazendo aqui em Angola. Ele ficou muito emocionado, muito surpreso também, que para ele foi uma informação nova, né? Mas no que toca à área de agricultura e irrigação por gotejamento, e toda a indústria do cultivo de peixe, criança de peixe. E na área da construção, temos israelitas fazendo muros de edifícios aqui, né? Edifícios que você conhece e que o povo agora conhece, são edifícios públicos muito importantes, muito lindos, né? Estou falando não somente do Centro de Ciência de Luanda, estou falando do edifício da Comissão Eleitoral de Angola. Então, estamos falando de edifícios emblemáticos. Foram edifícios construídos por israelenses. Exatamente. Mas eu gosto de falar em parceria. Em parceria, sim, em parceria. Com parceiros angolanos, parceiros israelitas. Eu acho que isso é a chave para compreender melhor o modus operandi do investidor israelita aqui. E eu posso mencionar outros também, áreas mais técnicas, como, por exemplo, segurança do cyber, e outros também que trabalham junto com bancos. Né? É muito importante hoje as ameaças financeiras, nesse sentido, é muito importante. Então, como falei, temos talvez por volta de 15, 20 empresas. Na área espacial também, estamos tentando entrar, parcerias na área do espaço também, na área satelital. E então, talvez, quem sabe, no dia de manhã temos uma parceria na direção do voos direitos. Tem potencial também. E tem muito público aqui, cristão, católico, evangélico, que gostaria muito de saber, ficar sabendo que tem um voo direito lá. Uma vez em Angola, né? Para visitar Terra Santa. Então, as áreas são 6, 7, 8 áreas, também na área de diamantes, obviamente, né? Mas eu acho que esse é o valor fundamental. Então, quando você dá uma olhada no mapa de Angola, você falou que Angola é 40 vezes maior. 80 vezes maior que Israel. Nossa, e 4 vezes mais a nível da população. Aqui são 40 milhões, mas nós somos 10 milhões. Então, imagina, mas se você dá uma olhada no mapa de Angola, eu acho que tenho a certeza que em cada província vai ter um projeto israelita. Mesmo que seja Aldeia Nova, mesmo que seja outro, assim, eles são projetos com muita história aqui em Angola. E lembro também na época, estou falando de 30 anos, 20 e poucos anos atrás também, temos israelitas que trabalharam para tirar ameaça de minas aqui no território angolano. Então, temos muita coisa. Eu só visitar os diferentes projetos ao longo do Angola, e é uma coisa que eu faço normalmente quando vou visitar províncias, além do encontro com o governador,
também dar uma olhada no presidente israelita, né? Para acompanhar de perto. Né? Senhor embaixador, uma coisa que me chamou a atenção, e é a primeira vez que eu ouvi, não é, este posicionamento, essa forma de trabalhar. O senhor embaixador é chefe da missão diplomata de Israel em 4 países da África. Como é que trabalha? Onde é que é a tua sede? A sede é em Angola? É Angola, é Congo, é Santo Tomé ou Moçambique? São amigos de Israel, são países amigos de Israel. Normalmente, a gente tem a oportunidade de visitar aqueles países 3, 4 vezes ao ano, não é? E felizmente temos muita boa relação com eles. E o nosso presidente visitou o Kinshasa um pouco tempo atrás. E eu pessoalmente tive a oportunidade de visitar São Tomé e Príncipe e Moçambique também, fazer encontros com o presidente Villanova, com o presidente Chavo também. E então, sim, é um esforço muito grande, eu não vou dizer que não, Sim. mas a gente tem paixão pela diplomacia e pelas atividades bilaterais, então isso fica como assim, é importante, é até muito difícil também, mas como eu falei, a paixão por fazer mais e mais amigos de Israel no continente africano é o mais importante para nós. E mesmo que tenhamos que fazer mais um esforço, vamos fazer. O mais importante é isso, é fortalecer as relações entre os países e entre os povos também. Por exemplo, eu fico muito contente, por exemplo, quando a gente pode oferecer um treino profissional lá em Israel à população profissional dos diferentes países, Angola, Congo, Moçambique, São Tomé. Então, quando, por exemplo, agora voltou um bolsista angolano de Israel, eu fico muito contente. Eu não quero que nenhuma formação profissional que aconteça em Israel que fica sendo opção angolanos, sendo opção moçambicanos, e assim, etc, etc. Né? Para nós é um dos motivos da abrir a embaixada todos os dias, né? Que é o que a gente está fazendo para marcar mais presença israelita aqui e africana lá no Israel. Não é só uma direção, É um processo bilateral, não é? é recíproco. Tem que ser recíproco. Exatamente. E ainda bem que o senhor embaixador toca nessa questão da formação, do treino. Não sei se estou errado, mas sei que Israel é muito forte em termos de educação. Eu, particularmente, gostaria que Israel investisse um pouco mais no nosso país quanto a esta área, não é? Que é chave para então podermos desenvolver cada vez mais o nosso país. É verdade. E Pedro, você mencionou também uma coisa que o Angola é um país muito grande. E eu tenho a certeza, sem conhecer ainda todo Angola, que tem zonas bem remotas, né? Que talvez sem escolas, escolinhas, né? Que é muito, muito importante. Se você conseguir educar uma criança, você tem assegurado o futuro da nação, né? É uma coisa que não inventei eu, mas que já foi pensado por pensadores mais importantes do que eu. Então, eu acho que é um ponto muito importante também. E já aproveitando o momento que a gente tem agora com vocês aqui, com líderes do movimento também, gostaria muito também de partilhar aquelas formações profissionais que a gente oferece lá em Israel para líderes do movimento, né? Talvez possamos criar uma parceria também, mas o nível de educação bem inicial é muito, muito importante. E a gente vai colocar ênfase nesse sentido também, nesses próximos anos também. Eu posso assegurar prometendo que vamos trabalhar nisso também, na área da saúde pública, na educação básica, né, infantil, na área lá no Israel tem um modelo, eu não sei se vocês conhecem, mas que talvez é muito relevante, seja muito relevante para agora também. Em hebraico se chama de matnas. Matnas são as iniciais do Centro de Esportes de Cultura para a sociedade civil. Então, significa que depois do horário escolar, as crianças se reúnem um matnas de uma comuna, sim? Cada comuna tem um matnas. Então as crianças, meninos, meninas vão lá depois da escola para fazer
futebol, xadrez, pintura, mas fica no marco. Aquilo é de forma de internado. Não, Passava não, dia, não, né? é extra escolar. É depois da escola. Não é na escola mesmo, Ah, é ok. em outro edifício. Essa aí tem pista de futebol, tem educadores que acompanham as crianças, né? E isso é muito, muito significativo. Por quê? Porque a criança lá também se ensina também a pensar de um jeito mais inovador, criativo. Mais estratégica, não? Exatamente, essa é a estratégia nossa e eu fico muito contente também de partilhar o modelo, aquele modelo com Angola também. Estamos a ver. Estamos a Exatamente. ver. Eu acho que temos muita coisa para pensar juntos, é só questão de combinar. Senhor Embaixador, vamos trabalhar porque o país precisa. Não é? Senhor Embaixador, no seu ponto de vista, olhando para a nossa economia angolana, não é? O que o senhor Embaixador acha que devíamos fazer? Quando eu falo nossa economia, me refiro aqui em representação, no cômodo geral, né? Como um Estado que somos, o que podemos fazer para elevarmos a nossa economia no mais alto ponto a nível do mundo e sermos conhecidos como uma das maiores economias, não só da África, mas do mundo. Só da África, mas do mundo. Bom, eu tive a oportunidade de testemunhar nesse ano que estou aqui, 10 meses, né? Que aqui em Angola acontecem muitos eventos econômicos de alto nível, né? Sim. Então, esse é uma plataforma maravilhosa também para atrair investidores do mundo inteiro. Eu acho que aqui a palavra-chave seria o ambiente de negócios, né? O ambiente do país que dá certeza àqueles estrangeiros que querem dar uma olhada em Angola, que eles fiquem tranquilos, serenos, porque Angola é um bom lugar para fazer negócios, né? Para o desenvolvimento do país. E estamos aqui trabalhando, falando muito com o governo, com agências, também com representantes do Banco Africano para o Desenvolvimento também, como que a gente pode construir alianças com Israel para tentar fazer muitas coisas que aconteceram lá em Israel, que também acontecem aqui em Angola. Né? Então estamos dispostos a compartilhar conhecimentos, informações, mas eu acho que o rumo que a Angola está pegando é muito bom. É correto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A economia angolana e não tem que esquecer também que depois de 50 anos, só 50 anos de independência, né? Então, uma guerra no meio também. Sim. E como eu falei também, sempre Israel, mas também é certo que no continente africano também, o terrorismo, as guerras, eles são um impedimento para o crescimento. O terrorismo destrói tudo, as guerras destroem muita coisa, né? E depois leva muito tempo para ser recuperar, exatamente, ocupar o tempo perdido, reconstruir, recuperar, né? Então, é um deixar assim, mas eu acho que, segundo todos os indicativos, né? E cada evento econômico que temos aqui em Angola, imediatamente eu partilho com nossos parceiros israelitas lá, que ficam muito por saber das oportunidades, e eu acho que a credibilidade é muito grande. Mesmo se ainda tem que fazer muito trabalho, é verdade, mas eu acho que Perfeito. Então estamos a bom caminho. E se estamos a bom caminho, aqui o nosso governo está a trabalhar afinal para o melhor. Senhor Embaixador, voltando ainda aqui para a geopolítica, e neste momento que Israel atravessa com as guerras no Médio Oriente, em função dessas guerras, Israel nos últimos anos enfrentou na sua economia, ou registrou na sua economia, uma queda na ordem de 3,3%, né, do seu PIB. E o Banco Central também registrou uma perda de bilhões de dólares nos últimos 2 anos. Acha que ela voltará a ser a mesma depois deste conflito passar? Sim, justamente isso que estou falando, que obviamente, naturalmente, né, pela natureza do conflito, sempre as guerras e a luta contra o terrorismo palestiniano, né, e em geral a gente tem aberto 7 frentes de guerra, né, Israel é um país tão pequeno, mas tem os frentes no Líbano, na Síria, no Irã,
Iêmen, etc, etc. Então, mas eu acho que justamente a economia israelita é muito forte, porque foi bem construída antes dos conflitos, né? Que infelizmente não procuramos, mas que infelizmente estamos enfrentando. E a prova disso também são os grupos internacionais que procuram abrir sucursais lá em Israel. Temos 300, 400 grupos muito fortes internacionais, eu não vou mencionar porque não são de, mas são grupos que você conhece, tanto como eu conheço, internacionalmente, que fazer a decisão de abrir sucursais. Exatamente. E normalmente estamos falando de sucursais de produção, mas também de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, para nós é uma cena muito forte. O mundo que sabe da importância geopolítica de Israel, sabe da importância geopolítica comercial e econômica da região do Meio Oriente, tudo. E eu acho que também uma coisa muito importante para nós são as novas parcerias que a gente está desenvolvendo com países árabes, especialmente no marco dos acordos de Abraão, como os Emirados, como Bahrein, como Marrocos, né? Então temos apesar de tudo, temos muito otimismo também. E é por isso que o israelita acredita na economia israelita. Okay. Mas não somente os israelitas. Tem gente do mundo inteiro, empresários, que acreditam na economia israelita. E isso para nós é a prova de que o negócio não está funcionando. Ainda dentro desta cena da geopolítica, você percebeu, quem não conhece, né? Não refiro não só os angolanos, como boa parte das populações a nível do mundo, não conhecem realmente qual é o objetivo, no fundo, deste conflito que se levantou há pouco tempo entre o Irão, Israel, o Líbano e outros países à volta de Israel. Qual é o objetivo real? O objetivo real é a ameaça existencial que o Irão está colocando sobre Israel, já desde a Revolução dos Ayatollahs, no ano 78, né? Assim como chegaram a Teherã da França, chegaram a Teherã, tiraram o Shah de Irã, e desde lá eles estão falando da extermínio de Israel. Eliminar o país, povo. Apagar do mapa, né? Para ficar mais claro. E é uma coisa que infelizmente a gente vai... Isso não vai acontecer. Sim. Não vai acontecer porque Israel está destinado a fazer da vida uma celebração. A gente não vai aceitar, não vamos tolerar, pelo contrário, vamos lutar ante cada resistência, cada ataque que vem do Irã. Agora, o problema do Irã não é somente o problema do Irã, né? É o país que procura guerra o tempo todo e que também fornece armamentos aos grupos terroristas na nossa região. São os grupos terroristas que fizeram o 7 de outubro, o Hamas, invadindo Israel e estuprando as meninas, assassinando nossas crianças, famílias e soldados. E é o mesmo grupo, pariente do sul do Líbano, Hezbollah, e os Houthis no Iêmen, e outras guerrilhas e milícias, né, que são fornecidos pelo Irã. Isso tem que acabar. São vários grupos terroristas apoiados pelo Irão. Apoiados, financiados e fornecidos pelo Irão e outros países, não vou mencionar agora, mas especialmente o Irão. E no que toca a outro tema, é aquela ameaça nuclear. A gente tem certeza, porque temos muitas informações compartilhadas com os Estados Unidos também, que eles estão há pouco de desenvolver capacidade de centrifuga para fazer uma bomba atômica. Uma coisa que a gente não pode, não vai permitir. Né? Então, para compreender um bocadinho mais o jeito como que Israel responde, tem que conhecer aquelas ameaças que a gente tem. Eu, como muito presente, convidaria os angolanos a morar um tempinho lá em Israel para conhecer mais de perto o que estou falando. Porque talvez se falando não consigo... Não conseguem perceber nem sentir. Ilustrar, exatamente. Mas tem que vir lá para entender o que estou falando. Okay. Não é uma ameaça teórica, no papel, não é uma ameaça são malandros, não se trata disso. Se trata de dizer assassinos profissionais que procuram fazer terror, que procuram fazer prejuízo nas
famílias na população israelita. E mesmo, não somente dentro de Israel, também fora. As comunidades judeias no estrangeiro também. É uma dor de cabeça que não é somente Israel. O mundo livre está percebendo isso também. Sim. Olha só, aqueles países na Europa, outros continentes também. Tá, é uma questão que tem que acabar, tem que terminar com isso. Né? E esse é o real objetivo da nossa operação militar lá. Se, como consequência disso, o povo iraniano está sendo ameaçado também pelo próprio regime iraniano, né? Eu te lembro que no mês de janeiro, 32.000 iranianos foram assassinados pelo mesmo regime iraniano. É uma coisa inacreditável, né? É incrível, mas aconteceu. Aconteceu e a gente sabe por que aconteceu. Certo? Porque essa é a natureza deles. Então, se como consequência daquelas operações militares, a gente vai conseguir que o Irã não tenha já a capacidade nuclear e que o povo iraniano seja livre de escolher os seus dignitares, seus líderes, ainda melhor. E no que toca às outras ameaças, eu falei, o terrorismo é o culpado de todas as situações. Israel tem 78 anos de independência, né? E nós celebramos aqui agora, um evento muito lindo e tudo. E eu estou falando, e você mencionou corretamente, que a partir daí, de 48, de 1948, uma sequência de guerras, né? A gente não tive a oportunidade, mesmo de um período curto, de fazer, olha só, a gente atingiu o sonho bíblico de conviver em paz, pacificamente com os vizinhos, tudo. Aquele dia vai chegar, eu tenho a plena certeza. Sim, né? E a nossa primeira parte da nossa declaração de independência é justamente isso. O nosso sonho é viver em pacificação com os vizinhos da região. Se você dá uma olhada, vou partilhar o texto em português, da nossa declaração de independência, do 14 de maio de 48, ele fala disso. Não na última palavra, na primeira palavra. Que a terra de Israel é o berço do povo judeu. Aqui foi criado a nossa vida cultural, espiritual. Aí deu nascimento à Bíblia, etc. E nosso sonho é o sonho bíblico profético de morar em paz com os vizinhos. Esse é o objetivo. De fato, é uma luta que faz todo sentido, não é? Porque nós, boa parte das populações não tinham este conhecimento, não é? Ou noção, e às vezes julgamos sem saber de perto o que realmente se passa. É verdade, eu percebo isso. Depois temos aqui uma mídia que também não facilita na comunicação. Às vezes nos passam aquilo que eles querem nos passar. Eu acho que é muito importante conhecer de perto o que acontece. Por exemplo, se você me pergunta agora sobre o conflito no outra região, eu posso falar uma coisa ou outra, mas se eu primeiro tenho que conhecer, antes de dar uma opinião, né? Eu acho que a liberdade de expressão não tem que ser confundida com liberdade de confusão, né? Confundir é muito fácil, mas informar, esse é o desafio. O desafio é sem julgar. Eu estou aqui para conversar, eu estou lá para conversar, eu estou para que o meu país seja mais conhecido, mais aberto à opinião pública também, mas sobretudo com respeito. A partir do respeito, tudo é possível, eu acho. Com certeza, Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, eu não sei se é verdade, o Sr. Embaixador é que o cidadão que representa o país, aquela nação judia. Há quem me diz que aquela parte, a faixa de Gaza, boa parte do sustento é proveniente de Israel, ou seja, o Estado israelense é que sustenta aquela região de Gaza. Isto é verdade? Ou eles são independentes, têm a sua própria economia? Eles poderiam ter, mas eles escolheram o caminho do terrorismo, infelizmente. Né? Até o 7 de outubro tínhamos milhares e milhares de palestinianos que vinham trabalhando Em Israel. Então, esse é um dado. A gente fornece eletricidade e água. É uma coisa que deveriam eles fornecer a si mesmos. Né? Sim. Apesar da situação de guerra, terrorismo, somos nós que estamos sendo.
apesar da guerra contra o terrorismo palestiniano, a gente está fornecendo ajuda humanitária. Você conhece algum outro conflito que, mesmo no meio da guerra, o lado... Lesado. Exatamente. O atacante dá ajuda humanitária? Não. Ao inimigo? Não existe, né? E lá você pode olhar 200, 300 caminhões por dia todos, entrar na faixa de Gaza para fornecer trigo, medicamentos, etc, etc. Então, apoio. Então, e o que acontece é que, infelizmente, durante 15, 20 anos, aquela abertura do nosso lado, né? Ok, vai entrar mercadoria na faixa de Gaza, a gente vai permitir, tudo bem, mas muitos dos materiais de construção que foram ingressados na faixa de Gaza foram para construção de túneis. Então, sim. Para fazer terror. Onde a gente teve lá 250 reféns israelitas, mantidos lá no cativeiro, né? Muitos foram assassinados no cativeiro também. Então, a gente tem que abrir os olhos. A gente tem que abrir os olhos, compreender melhor. Antes de emitir uma opinião, tem que conhecer. Senão é pouco responsável. Sim. E no que toca aqueles permissos otorgados para trabalhar em Israel, infelizmente, muitos daqueles que foram permitidos para trabalhar em Israel participaram do massacre do 7 de outubro. Ou seja, você tem um permisso para trabalhar, você mostra o papel às autoridades, mas ingressa no país para fazer terrorismo. É uma coisa que tem que acabar. Não dá para investigar, não dá para compreender. Mas infelizmente aconteceu. E Israel tem a decisão de acabar com esse fenômeno. Ficou aqui o esclarecimento para quem ainda tinha alguma dúvida ou alguma questão, que quanto a essa questão penso que está esclarecido hoje. Sr. Embaixador, o Israel importa alguma coisa? Sim. Ou produz tudo internamente? Muita coisa temos como consequência da importação de diferentes países. Né? Sim. Temos indústrias, mas temos necessidade também de importar muita coisa também. Okay. Temos muitas fábricas, indústrias e tudo, mas mesmo assim temos necessidade. Eu acho que também isso também faz uma diversificação da economia também. Temos muitos importadores na Israel que ficam contentes de ter a capacidade de importar matéria-prima e outros, mas também temos o público de fazer exportação, que fica muito orgulhoso também do produto israelita, que é feito na Israel. Mas estamos agora também a importação de produtos angolanos também, né? Vai chegar. Sim, essa é uma mensagem muito importante também. Justamente, eu acho que no que toca a economia, eu acho que tem que ser necessariamente uma situação de win-win. Exatamente. Não somente para um lado ou para outro, tem que ser, porque isso também fortalece o ambiente de negócios também. Exatamente. Sim. Os nossos empresários angolanos que estão, de fato, a produzir, estarão a levar. Sim, nesse sentido também eu gostaria muito também, através de vocês, também compartilhar as informações de encontros econômicos que acontecem na Israel. Mesmo como eu compartilho as informações de encontros econômicos que acontecem aqui em Angola, eu gostaria muito de compartilhar aquelas conferências econômicas e cimeiras de negócios que aconteceram em Israel com o povo angolano, com empresários angolanos. Tem que ter a oportunidade de visitar o país e conhecer o mundo e fazer encontros de negócios B2B. A gente pode ajudar nisso também, na coordenação. Eu acho que é um país muito lindo, com um significado histórico muito grande, muito forte para as religiões, né? Especialmente para o cristianismo. Então, eu acho que temos que, uma coisa que temos que fazer ainda mais, é fazer a promoção de conhecer a Terra Santa, de conhecer o país Israel, um país histórico, mas muito moderno também. A nível da literatura, da investigação, da ciência no cômputo geral, eu percebi que Israel é o único país que tem mais cidadãos que ganharam os prêmios Nobel da Paz a nível do mundo. É verdade. Sim.
O que é que o senhor embaixador tem a dizer quanto a essa questão, por um lado, e por outra questão, também disse que Israel é a detentora das maiores tecnologias do mundo. É a detentora das maiores tecnologias do mundo. Sim, somos a Startup Nation, como eu falei, e a quantidade de startups é incrível, realmente incrível, segundo qualquer modo de pesquisa. E temos aqui uma oportunidade também de fazer menção à importância que Israel outorga à educação, seja ela inicial, primária, secundária, universitária. E muitos prêmios novos que você vê hoje em Israel, por volta dos 10, tem é a consequência daquela política de educação. É, que é uma educação que beneficia aqueles talentos que já, desde uma idade cedo, têm possibilidade, têm capacidades superiores. Né? Então, se tem programas também para aqueles meninos e meninas que já são escolhidos desde a escola primária e secundária, e eles estudam em um âmbito diferente, diferenciado, né? Porque a ideia não é baixar o nível, mas levar para cima. Né? Então, isso acontece e depois não é por acaso que acontece. Né? Então, temos também muita coisa também a nível da política de Estado. Por exemplo, temos a Inter para a Inovação lá em Israel, que ante cada projeto, por exemplo, você é um jovem israelita, você quer oferecer um projeto, você tiver um projeto, você apresenta um projeto, aquele ente para a inovação vai discutir uma comissão profissional se é uma coisa importante para o país. Se é, então você vai receber apoio para continuar a desenvolver aquela companhia, aquele startup que você criou. Ok. E essa é uma coisa básica na nossa educação. É como que um triângulo. Sim. O triângulo é a escola, a academia, o exército. Né? São três pontas. Ok, são todos. Exatamente. São três pontas que são apoiados pelo Estado. Se o Estado vê um futuro, uma ideia brilhante, que tem um futuro, vai investir. Eu estou falando com muito conhecimento da matéria, porque eu trabalhei como representante do Ministério de Relações Exteriores, da Agência Espacial de Israel, e eu vi muitos projetos que foram apoiados justamente a partir do ente para a inovação de Israel, e projetos que foram muito... Ou seja, há um orçamento por parte do Estado para apoiar estas iniciativas. Totalmente. Estas iniciativas. Orçamento, compromisso, né? E bem visível, e a transparência total, porque o público inteiro sabe que o ente para a inovação de Israel trabalha conjuntamente com os ministérios, mas é um ente muito aberto à população. Não tem segredos. A população fica acompanhando de perto todos, quais são as oportunidades. E aqui muito importante também a publicação, a obrigação de publicar. Quais são os passos a seguir, qual é o procedimento. Muito bom, senhor embaixador. Nós, na verdade, já recebemos aí o sinal da equipa técnica, já estamos a caminho. A equipa tem é sempre responsável pelo tempo curto. A darem já o sinal. Mas temos aqui algumas questões para fazer ao senhor embaixador. Pronto, falamos um pouco da economia israelense, falamos também um pouco aqui da geopolítica, mas vamos falar um pouco, senhor embaixador, pronto, uma questão, não sei, senhor embaixador, sei que está por dentro disso, mas uma mistura entre aqui a geopolítica e o ramo religioso. Né? Uma vez que Israel, sendo um país histórico, uma nação histórica e praticamente a nível da religião, nós consideramos Israel como a mãe, ou seja, da religião do mundo. Não é? O senhor embaixador acha que esta contenda, esta luta entre o Irão, o Líbano e outros países do Médio Oriente contra Israel, acha que é uma luta
histórica que tem a ver com os filhos de Abraão, Ismael e Isaac? Aparentemente sim, mas, eu reforço a palavra mais. Quando você dá uma olhada perto, nação contenda as religiões. É contenda de um grupo extremista, radical, dentro de religiões, que fazem o que fazem. Ok. Então, eu acho que eles mesmos estão fazendo um dano muito grande às suas próprias religiões, que são religiões humanistas e que têm ânimo de morar pacificamente com outros. E eu acho que, por isso que, como falei antes, temos que falar muito claro hoje. Sim, sim. E escolher o lado correto da história. Né? Tem grupos minoritários que estão fazendo muito dano. Olha só, ninguém tem direito a pegar a vida de outros. Né? E seja em nome de ideologias, religiões, ninguém tem o direito disso, para fazer isso. Nem nós, nem outros. Né? Infelizmente as guerras acontecem por questões que é uma verdadeira pena, vergonha, às vezes, né? Mas eu acho que temos que ficar otimistas, apesar de tudo. E eu acho, e acredito na maioria. E a maioria são pessoas de bem, como vocês, como nós, como outros, né? Essa é a maioria. E o peso da maioria tem que vencer. Com certeza. Tem que vencer. As minorias, que são problemáticas, eu acho que estão sendo mais afastados o tempo todo. Isso não se está olhando agora uma tendência no mundo inteiro. O mundo inteiro está compreendendo melhor, eu acho. Mesmo que ainda não chegamos a um bom resultado total final, mas eu acho que a tendência é essa, é muito positiva também. Se você vai perguntar qualquer embaixador estrangeiro aqui, qualquer homem de negócios também, eles vão colocar exatamente por dentro. E felizmente, temos líderes no mundo que estão compreendendo Israel. Temos países com muito apoio de Israel, como por exemplo o presidente Donald Trump, como por exemplo o presidente da Argentina, Javier Milei, como por exemplo o novo presidente eleito da Colômbia. Então, temos, e também mesmo países da Europa, alguns líderes africanos também, que vêm com mesmo olhos o que acontece. Então, é por isso que a gente fica otimista, apesar de tudo. Não estamos sozinhos, não. Há vezes a impressão que sim, eu posso dizer, muito fehacientemente que não, vai ser, não é verdade. Não. A gente não está sozinho, não. Infelizmente, o objetivo deles é exterminar Israel, mas isso não vai acontecer. Vocês têm, ou seja, a nação de Israel tem uma cobertura e uma segurança que vai além das armas. Eu acho isso. Eu acho das armas. É uma superioridade, eu diria assim, ética. Sim. Moral. De ser. Eu estou falando daqueles grupos bem minoritários, minúsculos, que estão fazendo muito dano ao mundo inteiro. Afetando o mundo inteiro. Não somente Israel. Sim. Senhor embaixador, os cristãos ou os crentes a nível do mundo entendem que o único que trará a paz efetiva sobre Israel e aquela região do Médio Oriente e todo o mundo, ou seja, o mundo todo, é o Yeshua, é Jesus Cristo. O senhor embaixador acha que há alguém humanamente que conseguirá estabelecer a paz e a harmonia entre Israel e todo o Médio Oriente e concomitantemente o mundo inteiro? Eu acho que não por acaso o nome que demos aos acordos de paz, que são os acordos de Abraão, e agora no iniciativa na América Latina, os acordos de Yitzhak. Então, eu acho que não por acaso, né? Estamos muito próximos daquela profecia também, e escolher os nomes daqueles líderes espirituais que são aceitos por outras religiões, outras culturas também, eu acho que esse é um modelo a seguir. Então, com certeza, isso vai acontecer através de líderes e de pessoas com sensação de serviço, com sensação de liderança, né? Mas baseado naquelas ideias, como eu falei, como
como a nossa relação de Deus se fala também, tem às vezes também que eles são processos históricos também, né? Mas o mais importante aqui é não ficar sozinho. Claro. Quanto mais e mais e mais países, amigos, e alianças geopolíticas, estratégicas sejam feitas, sejam construídas, eu acho que vai ficar mais forte na consciência das pessoas qual é o caminho a seguir. E estamos falando de estratégias que, como eu falei, ninguém tem direito a tirar vidas dos demais, né? Dos outros. Proibido, proibido. E, especialmente quando se é feito em nome de ideologias ou religiões. Então, eu acho que como eu falei, a vida moderna de Israel hoje está muito, muito ligada à vida dos nossos valores éticos de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Né? Então, talvez não seja por acaso. Né? E a gente sente uma conexão muito forte entre hoje e então. E é por isso que a gente fica otimista, não só eu, mas muitos parceiros, colegas, acreditamos nisso também. E estamos nisso para trabalhar nesse sentido. Essa é a nossa direção. Mas para isso é muito, muito importante, uma questão que eu considero muito importante que é agora também, que o povo grão fique sabendo mais e melhor como é a vida lá, o que aconteceu ali. Por isso também é muito importante aquele intercâmbio também. Sim, Angolanos visitar Israel, israelitas visitar Angola, é muito, muito importante. Para conhecer de perto, e não somente o que eu estou falando. É o que eu falo da situação do povo, do governo, é verdade, né? Mas por isso que eu gostaria que os angolanos e angolanas vão para Israel, para eles olhar com seus próprios olhos do que eu estou falando. Com certeza, de fato este tem que ser o caminho que temos que seguir, né? Haver esta interação entre os povos, não é? Para então nos conhecermos melhor e sabermos nos defender quando de fato estivermos diante de uma crítica ou de um julgamento que não condiz com a realidade. Senhor Embaixador, a penúltima questão que eu coloco é ainda na cena mesmo da religião. Há uma passagem bíblica na Torá, está na Torá, no primeiro livro, Pentateuco, onde diz que quem abençoar Abraão, aquele que abençoar Abraão será abençoado, e aquele que amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. O senhor embaixador acredita nesta passagem, nesta afirmação? Vamos dizer assim, eu como judeu, eu posso acreditar nessa passagem, né? Mas eu acredito também em passagens semelhantes de outras religiões e crenças também. É como? Se tivermos filosofias de religiões de outras, filosofias de outras religiões também, que são parecidas a ela, eu vou acreditar nisso também. Okay? É uma questão humanista. E se estamos falando de respeito pelas tradições também de outras culturas também. Eu acredito pessoalmente nisso também, talvez pela minha formação, pela minha experiência também, mas eu acho que a Torá fala disso também. Respeita para ser respeitado. Da honra para receber honra também de volta. Não esquecer nunca que fomos estrangeiros em outros países, através da dispersão, depois de interação. Não esquecer isso nunca. Então, eu acho que é verdade, eu conheço o Pentateuco, você conhece também, e eu acho que talvez, às vezes, no texto bíblico, estamos trabalhando com alegorias que são certas, mas que é uma base para dar um exemplo com outro significado maior. E às vezes na Bíblia mesmo está escrito coisas que tem que fazer o ser humano pensar o significado real, a moral de trás dessa passagem. E no mundo judaico é muito importante aquele jeito da interpretação do texto bíblico. Qual foi a intenção
daquele que escreveu. exatamente. É só que está escrito? Ou tem, ou o ser humano tem a capacidade que Deus deu para pensar, para abrir a cabeça para pensar, olha só, talvez aquela oração, aquela palavra tem outro significado. Eu acho que essa é a nossa obrigação também. Não ficar na Está aí. dimensão do texto, senão para fazer o mundo melhor, dar uma interpretação. Mesmo que seja que abençoa Abraão, o povo de Abraão, mas não posso levar essa oração também para dizer que abençoa o povo de outro líder, de outro povo, se dá respeito, tem que ser assim. Eu acho que isso é o que eu pego daquela passagem. Muito bom. E ainda bem que o senhor embaixador fez aqui, deu aqui essa chega para... É um pensamento pessoal. Sim. Mas eu acho que representa muito do pensamento humanista de Israel hoje em dia, de Israel moderno de hoje em dia. Okay. Agora, senhor embaixador, também faz-se muita confusão, mesmo a nível dos políticos, como o mundo religioso, o mundo cristão. Quando nós falamos do povo judeu, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar daquele povo proveniente da tribo de Judá, ou estamos a falar da junção das outras tribos? Sei que tínhamos aí 12 tribos, as 12 tribos estão dentro desta denominação judia, ou apenas o povo proveniente da tribo de Judá? Na verdade, somos aquelas 12 tribos, né, historicamente, do território israelita, mas assim como a gente fala do povo judeu, fala do Estado de Israel. Sim. Judeu e Israel é a mesma coisa, né? Ou seja, o povo de Judeia, historicamente, se transformou no povo de Israel, no Estado de Israel, a nação de israelita. Talvez você pode falar a nação hebraica, mas a gente fala normalmente do Estado de Israel, do povo de Israel que mora no território israelita. O povo judeu inclui o povo israelita que mora em Israel, mas também aquelas comunidades judaicas no exterior do Israel. Mas judeu vem da palavra judeia, do território da Judeia histórica, do nosso território bíblico histórico. Mas as tribos são as tribos de Israel, que moravam no território da Judeia, todo judeu, né? E é por isso que para nós é a mesma coisa, né? É uma coisa unificada. E hoje em Israel você tem judeus que são religiosos, judeus que são laicos, judeus que acreditam em Deus, judeus que acreditam menos em Deus, mas todos temos sentimento de pertença ao Estado de Israel, à sociedade israelita, mesmo que sejam judeus ou não, porque dentro da sociedade israelita, no Israel moderno, tem cidadãos israelitas que não são judeus, eles são árabes, eles são drusos, né? Que acreditam em outras religiões, mas todos têm todos os direitos como outro cidadão judeu da Israel. E isso para nós é um motivo de orgulho. Muito bom. Ficou aqui então um esclarecimento que de fato precisávamos para poder perceber se de fato havia uma separação ou se estávamos a falar do mesmo povo. Parece que as perguntas começam agora a surgir mais, mas os técnicos estão já... Vamos marcar para uma segunda oportunidade. Uma pergunta diplomática é: há solidariedade entre os embaixadores? Tá? Nessa situação, por exemplo, que Israel está a viver, tem recebido apoio de solidariedade das outras embaixadas no território urbano? Tá? Sim. Eu acho que, além da profissão e da representatividade que você representa o país no governo, eu achei aqui muito bons amigos, na verdade, independentemente da posição dos seus governos. Sim. É por isso que às vezes quando a situação torna-se bem crítica, perigosa e tudo, tem os embaixadores que ligam, interesados em saber como está a família, como... lá em Israel é uma situação muito quente, no sentido que quando tem situação de foguetes, que o Irã lança, que o Israel lança, então a gente não tem, o pessoal não tem tempo de
tem que correr. Refúgio, sim. refúgio é refúgio. Tem pouco tempo, poucos segundos, né? E então estamos pendentes de nossas famílias, nossos amigos, dos colegas também. E é por isso que eu fico assim, como dizer, é difícil encontrar a palavra, mas eu fico muito grato quando eu recebo ligações de colegas aqui, mesmo como eu falei, de países, sem mencionar que a posicionamento deles é um bocadinho assim, desafiante no que toca a Israel, mas eles, ante de tudo, são pessoas. E como pessoas, sim, ligam e se interessam por o que acontece aqui. E eu agradeço muito isso. Senhor Embaixador, uma palavra final que queiras ao povo angolano. Bom, basicamente parabenizar esse movimento. Eu gosto muito das duas palavras, líderes e movimento. Tem que ficar movimento o tempo todo, é muito importante, especialmente as jovens gerações de Angola. E como falei, eu estou aqui aberto ao diálogo, aberto também a oferecer, a partilhar as informações de treinos lá em Israel. E gostaria muito de fazer parceria com a Academia da Líderes do Movimento. Temos muito para fazer juntos, eu acho. E bom, é isso. Compartilhar as informações e convidar vocês a vir para Israel, visitar Israel. A gente lá, desde a embaixada, pode ajudar também na coordenação. E tem Israel para cada angolano. Tem Israel para angolano que gosta de negócios, para angolano que gosta de esportes. De fato, temos muitos deportistas angolanos trabalhando na equipe de Israel, na área do futebol, na área do handebol, do basquetebol. Temos um campeão africano, Silvio de Souza, jogou lá na equipe do norte de Haifa, de Israel. E temos Israel para cineastas, para escritores. Eu acho que temos um Israel para cada angolano. Muito bom, muito bom. Senhor Embaixador, muito obrigado por este momento, né, por este tempo que dispensou para estarmos aqui neste dia. Acredito que haverá uma segunda oportunidade para voltarmos a falar sobre Israel. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Sempre se fala que o verdadeiro exame não o primeiro convite, senão o segundo. Muito obrigado. Bom, para quem nos está a acompanhar ali, nós queremos agradecer pela audiência e pela permanência também, de estar ali a nos acompanhar nessa entrevista maravilhosa com o embaixador de Israel, Leo Benovich, que é o chefe da diplomacia israelense em Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique e República Democrática do Congo. Por isso, até já e Deus abençoe a todos.